E aí? Tá ao vivo. Tá ao vivo, até o povo chegar, sempre demora um pouquinho. Chique. Você sabe que tá... Elisa. Ai, que lindo. Baseado em fatos surreais e viés femininos. Ai, faz um coração de podcast. Você sabe que todo dia eu entro no meu LinkedIn e aparece fulano... dê parabéns, fulano tá no novo cargo. Dê parabéns que não sei o que lá agora. Tananana. E tô sentindo que é época de promoções. Será que tem essa época específica? Acho que tem, né? Tem. Dependendo das empresas, você tem épocas específicas e algumas têm a política de ir fazendo promoção o ano inteiro. Tem promoção. E aí, hein? Como é que eu me vendo numa promoção? Acho que Estou em promoção! Acho que pra gente falar de como a gente se vende, né? Até tem gente que vai ter um certo... Não vai gostar muito desse termo, me vender. Porque parece que a gente é produto. Mas essa é uma parte da vida que chama aceita que dói menos. A gente é enxergado no nosso ambiente profissional de acordo com alguns princípios. Não é que a gente é exatamente um produto, mas a gente produz, e isso que a gente produz tem um valor, que vai juntar no nosso valor de mercado, digamos assim. Então, pra gente falar dessa coisa de promoção, a gente tem que falar de como as pessoas nos veem no ambiente de trabalho, quais são os aspectos que compõem o nosso valor de mercado, porque quando ele é visto, quando a gente aumenta de valor no mercado, é que a gente ganha uma promoção. Pelo menos deveria ser assim. Claro que talvez se a gente puxar o saco da pessoa certa, isso também aconteça. Tem vários motivos pra gente ganhar uma promoção. Pois é, quando a gente fala de liderança feminina, às vezes o caminho é tão difícil, ele é tão mais... Tem tantos obstáculos extras, né? Exato. Que às vezes tem gente que acha que precisa se apoiar em estratégias não convencionais. Mas aqui a gente vai falar das estratégias mais convencionais. E digamos assim, não é nem que elas são convencionais, mas é que elas funcionam no longo prazo. Então, aí longo prazo... E aí? Porque hoje a reputação... Não, você quer um resultado imediato, mas a sua reputação, ela vai funcionar no longo prazo. Aliás, ela é o primeiro elemento que vai te dar valor de mercado, a sua reputação. E por mais que você esteja trabalhando num curto prazo, porque você precisa de um resultado agora, como por exemplo uma promoção, você precisa cuidar da sua reputação, porque é ela que vai te segurar no longo prazo. E como é que eu cuido da minha reputação pra justamente na hora de negociar a minha promoção? Porque eu tenho que ter lá as minhas conquistas. Sim. Né? E ter isso anotado, os e-mails que o seu superior a pessoa que tá, né, enfim, que você responde te elogiou, as conquistas de entrega, como é que a gente fala? A gente tem que saber o que a gente fez, as nossas entregas mesmo. Então, se você se pensar como um produto, você vai pensar em entrega. Então, o que você oferece? Sei lá, um shampoo, ele promete que ele vai limpar a cabeça da pessoa e vai deixar cheirosinho. Qual é a sua promessa, pessoal, né? Quando você entra na sala, tem um colega meu que coloca assim, ele trabalha com marketing, quando você entra na sala, o que muda naquele ambiente? Qual é a sua entrega? Você tem que saber muito bem o que você vai entregar de valor para aquele time. De valor, veio o Paraná aqui junto comigo. O que você vai entregar de valor para aquilo. Então a pessoa sabe que quando você chegar, vai acontecer uma coisa naquele time ou naquela entrega. Isso é o seu principal valor. Inclusive, ela vai começar a te chamar por isso. Isso vai construir a sua reputação. Então, o que é que você entrega de diferencial quando você chega num time? O que vai acontecer? Eu sei exatamente o que eu entrego num time. Eu vou solucionar o problema, não importa o que aconteça. Quando eu vou trabalhar como diretora artística num evento corporativo, sim. Se precisar eu viro a mestre de cerimônia, se precisar eu viro a garçonete, se precisar eu vou escrever o roteiro, eu vou fazer... A pessoa sabe que se ela me chamar, ela tem aquilo garantido, tudo não resolvido. Importa o tamanho do problema. Ela sabe que quando é uma coisa complexa, um cliente complexo, um mestre de cerimônias muito complexo, um roteiro muito difícil, ela sabe que se eu estiver lá coordenando, ela vai conseguir entregar. Então ela respira aliviada. Quando eu entro numa sala, eu sei que o meu cliente respira aliviado. E ele já reconhece isso. Mas aí, Shelly, vamos lá. Na hora de negociar a tua promoção, você tem que mostrar todas as entregas que você fez. Sim, você tem que saber as entregas que você faz. Né? Eu, Shelly, não trabalho hoje, já trabalhei numa empresa. Hoje eu trabalho como freela. Eu sou a minha empresa. Sim. Trabalho muito mais assim. Mas eu atendo muitos clientes. Eu treino pessoas para falar em público em frente às câmeras. E clientes que estão em empresas.
Percebo que, falando de mulheres, que é a nossa principal audiência aqui, mulheres têm dificuldades de falar o eu. Quando ela vai falar de uma entrega, ela vai falar de como todo mundo participou ao mesmo tempo, do valor de cada um naquela entrega, ela vai reconhecer todo mundo que esteve junto e às vezes esquece de reconhecer que ela teve um valor ali. E geralmente, as minhas clientes de corporativo, elas falam a gente, porque a gente, é como se ela fosse um coletivo. Os homens não, eles falam eu. Isso é uma diferença que a gente precisa aprender. Por mais que você tenha feito no coletivo e que todo mundo tenha a sua parte de colaboração num projeto, se você liderou esse projeto, você liderou esse projeto. E você tem que saber falar isso com todas as letras sem pestanejar e deixando sempre claro que você tem feito isso. Sempre que você vai falar com alguém que tem um cargo superior ao seu, né, para quem você responde, você tem que deixar claro o que você está fazendo. Por mais que a sua equipe esteja junto, que você reconheça todo mundo, você tem que mostrar qual é a sua parte. Porque a equipe, ela vira um bolo homogêneo, se você não sabe identificar o que é que você entregou e deixar muito claro. Então, você tem duas coisas que você precisa fazer. Saber exatamente o que você entrega, qual é o seu diferencial. Eu sei que a Elisa tem dicas para isso, ela já vai dar dicas de como fazer isso. Então, é saber o que você faz bem, onde você pode fazer a diferença, onde você faz cotidianamente a diferença, saber comunicar isso. Não adianta só você ir lá e entregar um bom trabalho. Depois você vai chorar e vai dizer, ai, mas fulana recebeu a promoção e eu não, eu tô tão mais preparada que essa fulana. Pois é. Ah, aí, tem alguma coisa na fulana ali. O bonde já passou, né? Porque não necessariamente, e isso você pode ver em qualquer área de negócios, a pessoa que melhor entrega é a que é a mais reconhecida. Ou a que ganha mais. E aqui a gente vai falar de valor, porque a gente tá falando de valor. Como você se vende, qual o preço, né? Como você se vende, porque você quer um valor no fim do dia. Eu brinco que eu não trabalho por amor. Eu trabalho por dinheiro com amor. Então, quanto a gente vale? Quanto a pessoa acha que vale o seu trabalho? Como ela consegue aumentar essa visão desse valor? Vai depender de você saber o que você faz bem e você saber demonstrar isso. Tem gente que demonstra muito, não necessariamente entrega tanto. Mas é tão bom de demonstrar, é tão bom de mostrar, de ficar comprovando o que faz, que dá uma sensação de competência para as pessoas. E aí tem um jargão corporativo que é: não basta botar o ovo, tem que saber cacarejar. Né? Quem já ouviu esse jargão aqui, comenta aqui pra mim, porque assim, eu sempre ouvi isso. Não adianta você botar o ovo no cacarejar, não adianta você fazer as entregas e você não publicizar e não comunicar. Então, eu acho que eu vou começar a acrescentar aqui nos seus itens. A gente tem o item a mais, cacarejar, né? Cacarejar é o item. Quem chegou agora, a gente já vai falar do cacarejo. E tem um outro item que eu acho fundamental pra gente incluir aqui. Já vamos para quatro steps, 4 dicas aqui, que é o que você quer, né? Porque também chegar lá na hora para negociar com todos os seus entregáveis, com toda a sua conquista, com todos os seus pontos fortes, eu vou falar disso daqui a pouquinho, mas e aí, o que eu quero? Porque às vezes você vai negociar, você não sabe nem o que você está negociando, nem para onde você quer ir, nem que salário você quer, que posição que você quer, que qualquer coisa, né? Então, ter um objetivo claro. Ter um objetivo claro e saber exatamente como manifestar ele na hora de você se vender, né? Na hora de você ir lá Ó, então vai lá. Você tem que entregar, você tem que comunicar, tô anotando, você tem que ter objetivo claro. Gente, olha, melhor... Claro, você tem que ter objetivo. Eu nem vou dizer que ele é claro. Parceira de lá. A pessoa vai... Lógico, a gente vai improvisando. Você receberá o resumo da live. E aí eu coloquei uma coisa aqui, quando comunicar é cacarejar, que a gente tá chamando, né? E tem uma coisa que eu já tinha colocado aqui como uma coisa importante, são as suas conexões. Eu administrei um teatro uma época, e eu tive um funcionário lá que era muito legal, que era o Robson. E ele era um cara muito bravo. Sabe aquela pessoa que é mais irritada? E um dia eu lembro que tinha uma companhia de teatro que foi se apresentar e eles estavam com os pés nas poltronas. E era um teatro novinho, assim. Aí ele chegou pra mim e disse assim: Sheili, você pode ir lá e mostrar pra mim como você vai agir nessa situação? Porque se eu for lá, eu quero pegar o pescoço de cada um e torcer. Você pode ir lá e mostrar pra mim como você faria, como você lidaria com a situação. Então, tem uma coisa que você sabe lidar. E eu lembro que eu cheguei brincando, porque é uma habilidade que eu tenho de usar o humor. Então, eu cheguei e falei:
Nossa, não acredito, nossas poltronas novinhas, vocês estão com o pé, vou morrer, vou me matar, vou me jogar no chão. Fiz uma piada, uma brincadeira e tal, pra descontrair. Mas o que o Robson tava me pedindo nesse momento? Ele tava me dizendo, Sheila, como eu posso agir com essas pessoas sem quebrar a relação? Então, os seus relacionamentos, e realmente foi uma coisa que ele foi aprendendo, ele era uma pessoa inteligentíssima, mas ele tinha esse temperamento mais explosivo, só que faz parte do trabalho você se relacionar com as pessoas. Às vezes a gente acha que o nosso trabalho é ir lá e fazer o trabalho. Sim. Eu vou lá, faço a minha entrega. Então, para além da entrega, para além de comunicar o que você sabe entregar, você precisa se relacionar. Eu tenho clientes que me contratam não porque querem falar em público, mas porque têm dificuldade de falar com as outras áreas ou com os próprios funcionários. E aí o feedback é, você não tá conseguindo entregar tudo o que você pode se você não tá se relacionando com as outras áreas da empresa. E você pode também ter uma ótima entrega e atropelar geral. Isso, eu atendi uma cliente recentemente que era assim, mas pelo menos ela percebeu, ela foi buscar ajuda, porque o que acontecia? Ela entrega, só que ela não conseguia ser promovida. E aí disseram pra ela, é porque você não consegue engajar as pessoas, as outras áreas e as pessoas da sua área, porque ela atropela, ela é tão responsável, tão controladora, que é uma coisa que a gente aprende a ser desde jovem, que ela acabava atropelando todo mundo para fazer aquela entrega. E aí a disposição das pessoas em ajudá-la, em contribuir nos projetos ia diminuindo. E aí você vai no deixa que eu resolvo sozinha, daqui que eu resolvo. Então o seu valor, voltando ao nosso ponto inicial, inclusive promoção, tem a ver com a tua entrega, tem a ver com você saber comunicar as coisas, tem a ver com você ter um objetivo e tem a ver com as suas conexões, como você cuida das relações mais do que das conexões, né? Relações. E você tinha colocado uma outra coisa. A gente tinha colocado mais um item, que é saber o que você faz bem, né? Você saber o que é, não só as suas entregas, mas saber o seu diferencial. Eu chamo isso, no processo de mentoria, do teu pitch de força pessoal estratégico. Então, assim, pessoal. Força pessoal, perfeito. Quais são os seus elementos de força pessoal? Porque a gente tem dificuldade de se vender. Já abriu aqui falando disso. A gente consegue vender, né? A mãe, o irmão, tal, todo mundo. Mas você, na hora de se vender, já começa a sofrer. Começa a sofrer. E aí, quando você tem que fazer, não só um currículo, mas vou te falar uma coisa bem simples aqui, universo LinkedIn. Escrever aquele seu subtítulo que fica embaixo do seu nome aqui no LinkedIn. Nossa, até eu sofri pra fazer isso, gente. É muito sofrimento. E aí, Carol Dostal e outras consultoras que trabalham aqui com a parte de perfil, né, nos ajudem. Porque... olha a Thaís Périco aqui, ó, batendo palmas para nós. Que maravilhosa. Essa querida, mulher é uma maravilhosa, gente. Precisando de uma advogada, Thaís tá aí. Ela é ótima. Esteve comigo em 2 eventos já, no Mulheres pelas Mulheres. E aí, você tem que escrever aquela sua frase. E você fala, o que eu vou escrever? Sei lá. Eu confesso, eu também tenho dificuldade. Às vezes eu mudo e testo. Essa ficou legal, essa não ficou legal. A gente precisa escolher também. Tem que saber escolher. Mas eu falo, quando eu faço esse exercício durante a mentoria, e já fiz o webinar só para fazer esse exercício, que ali você tem o seu pitch de força pessoal. Por quê? Porque você vai trabalhar com os seus 5 elementos que representam o que você tem de mais forte, melhor. Você já falou, entro aqui, resolvo tudo. E aí, o que será que você tem como, né, elemento principal? Então eu vou só citar aqui, porque o objetivo não é a gente fazer exercício, obviamente, juntos aqui na live, mas quais seriam esses elementos? Vou falar, e se você que tá aí ouvindo se identificou com algum deles... Ela tem uma lista enorme, estou vendo a lista aqui, gente. Não vou ler a lista inteira. Mas se você se identificou com algum deles, escreve qual que você achou que tem a ver com você. Porque isso já pode ajudar até você ter mais clareza do que você tem de força pessoal aí. E isso é uma prática que a gente tem que começar a ter. Escrever as coisas. E colaborar. Bom, vou botar como item o colaborar. A gente viu ao vivo aqui. Depois vai ter que rolar resumo da live. Porque você escrever, você enxerga de outro jeito, você recebe um feedback sobre aquilo. Não tem por que se fazer as coisas sozinha, não no mundo de hoje. Você então aproveita, coloca aí, alguém vai dizer, nossa, mas eu sei. Se uma amiga sua também tá assistindo, ela vai dizer, mas você também tem tal qualidade. E aí, de repente, ela mostra uma coisa que nem você tá percebendo. Ou você pode marcar uma qualidade que uma amiga sua tem. Você marca a qualidade da amiga, marca a amiga aqui nos comentários, que daí ela já vem para interagir e para agregar também. Então, eu vou falar algumas ideias de dons naturais, tá? Por exemplo, organização de eventos. Organização de eventos. Quem tem esse dom? Adicionar humor. Quem tem... Tá escolhendo os que tem a ver comigo.
Adaptando ambientes, né? Tem gente que entra e adapta o ambiente. Você falou disso, mudar a energia do lugar. Tem gente que tem o dom de realmente chegar e organizar um ambiente. Ai, gostei desse. Traduzindo coisas. Tem gente que é sensacional. Quem trabalha muito como DI também. Pega um conteúdo aqui e traduz de outro jeito. De um jeito para uma outra audiência. Deixa aquilo mais simples ou para uma outra linguagem. Abrindo portas. Ah, essa sou eu. Adoro abrir portas. Chego e falo, não, você conecta com esse. Tem um outro para conector também, depois, fazendo pontes, né? Também sou uma pessoa ótima de vou lá, faço ponte, ligo uma pessoa com outra. Resolvendo divergências. Resolvendo divergências, hoje em dia a gente já tem, inclusive, as mediações para isso, né? Construir coisas. Ai, sou eu muito construir coisas. Eu sou aquela que pega assim. Tem um amigo que me chama de impressora 3D de ideias. A pessoa tem uma ideia, eu não consigo ver uma ideia sem botar ela no mundo. Aí eu já quero pegar e tipo, vamos botar no mundo. Juntas. É um inferno, nós duas somos um inferno. A gente começa. Bom, vamos lá. Avançar nas ideias. Avançar nas ideias. Olha que legal essa vender intangíveis. Aquela pessoa que tem a capacidade de pegar uma coisa intangível. É o PowerPoint de 16 milhões de dólares. Eu tenho essa frase, eu quero dividir com vocês. Que é aquela pessoa que chega com você com PowerPoint e consegue sair da sala com uma maleta de milhões embaixo do braço. Vender o intangível. Né? Algo que não existe ainda, né? Bom, o mercado imobiliário, gente, quem tá aqui do mercado imobiliário, do grupo Mulheres Imobiliário, que a gente faz parte, chegamos em 275 mulheres hoje no Mulheres Imobiliárias Celebration. É um mercado de vender intangível. Você vender na incorporação um apartamento que tá nem no papel, tá? Muitas vezes, né? Ele é o vender intangível. Isso aqui é uma habilidade para o mercado imobiliário. Olha aqui, ó, pesquisar coisas. Tem gente que ama pesquisar, né? Que, putz, meu marido é ótimo de pesquisar coisas na internet, na Amazon. Pesquisar e comprar. Nem resiste, a pessoa, você fala um negócio, ela já tá no Google. Persuadindo pessoas. Nunca fiz isso, não vou nem me entregar. Construindo relações. Vendo o cenário geral, isso aqui eu adoro, que é o inglês see the big picture, adoro ver the big picture. Falo, não, vamos olhar geral, estratégia, que é ver e são competências diferentes, né? A pessoa que tá com a big picture não necessariamente ela sabe executar as coisas. Então, e aí são pessoas que vão se associar e trabalhar juntas. A lista, gente, é grande. E aí, ó, a Daniela Cruz, ela é conectora. Adoro. Dani, você me mandou uma mensagem, é verdade, depois eu te respondo. Deixa eu ver. A Luana bateu palmas. Deixa eu ver quem mais. Oi, Márcio. A Janaína falou que só de pensar em escrever já deu dor de barriga nela. Meu Deus, não! Não tem dor de barriga. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, a lista é super grande. A Shaylee viu aqui. Qual que é a magia desse exercício? É você chegar em só 5. Então a gente vai trabalhando no exercício, como que você chega nessas 5. Porque a gente tem muita dificuldade de sintetizar, e por isso que é o pitch, e você vai falar sobre pitch agora, qual que é o teu pitch de força pessoal? Porque você tem que ter uma frase que te resume, uma frase que sintetiza aquilo que você é na sua essência. E aí, qual que é a essência do pitch? Eu vou desconcordar, eu gosto dessa palavra. Adoro. Pra mim, se você quer ter valor de mercado, você não necessariamente você tem que ter uma frase que, na minha opinião, tá, gente? Pela minha experiência, uma frase... É bom você ter uma frase que resuma a sua essência. Só que você precisa flexibilizar isso de acordo com a tua audiência, especialmente dependendo do que você faz, né? Especialmente para pessoas que não lidam só num único ambiente. Tem pessoas que me conhecem como diretora artística, pessoas que me conhecem como treinadora de quem fala em público, pessoas que me conhecem como atriz. Então, dependendo do âmbito... E podcaster. Então, dependendo do âmbito onde eu estou, eu preciso adaptar a minha linguagem e falar alguma coisa que interesse para quem tá lá. Porque as pessoas, elas não querem saber de você. Vamos partir do princípio, então. Então, são duas coisas. Primeiro, você fez o seu... Você identificou as suas forças, que a Elisa falou algumas aqui. Você identificou, você sabe quais elas são. Agora chegou o momento de comunicar isso. Como que eu comunico isso? Que elementos eu uso para comunicar? Eu preciso aprender a fazer o que é importante para mim ser importante para quem está me escutando. Então eu preciso me conectar com quem está me escutando. E às vezes quem está me escutando vai se interessar por um assunto, não vai se interessar por outro. Apesar de eu ser boa em 5 coisas, eu percebo que essa pessoa se interessa mais por uma dessas coisas. E é nessa que eu vou focar. Não adianta eu tentar abranger tudo que eu sei
Tipo agora, a gente já tá há 20 minutos falando e agora que vocês sabem mais ou menos tudo que eu faço e nem tem certeza, porque é um monte de coisa que eu faço. Então eu preciso selecionar de acordo com aquele público que tá na minha frente. Selecionei, escolhi. Putz, acho que essa pessoa aqui, ela é mais... talvez o público da Elisa aqui que tá me assistindo se interesse mais por como falar melhor em público, como se vender para uma audiência. Legal. Então eu vou falar dessa minha experiência, eu não vou falar de outra. Escolhendo essa experiência, eu preciso construir uma fala que envolva quem tá me ouvindo. E tem 3 coisas que envolvem as pessoas que estão nos escutando. História. Faz uma pessoa memorizar o que ela tá ouvindo. Storytelling. Storytelling, historinha, Tá. né? Historinha. Por exemplo, a história que eu contei do meu funcionário, é mais fácil você lembrar daquilo do que dos itens que eu disse que são importantes para construir reputação. É bem mais fácil, verdade. porque é uma historinha. É verdade. Então, a história é emoção, e geralmente uma história tem emoção, então a história te salva, por isso que storytelling é tão famoso assim. E a outra coisa é imagem. Construir uma imagem na cabeça de quem tá te escutando. Então, vamos pegar um exemplo, Elisa. Vou pegar o exemplo, mas deixa eu fazer um parênteses aqui, ó. Porque a gente falou do pitch de força pessoal e aí você trouxe, né, acrescentando na hora de comunicar. Que a gente hoje, vamos dar nome aos bois, na geração Slash, quem falou de geração Slash foi a Lígia Zottini, tem uma edição com ela no meu podcast, que é uma pesquisadora de futuros possíveis. E ela fala que a geração Slash é a geração barra, então a Shelly é podcaster, barra treinadora de comunicação, barra editora, barra, porque você tem várias atividades. Eu também, eu sou podcaster, barra mentora, barra. Mãe, tem várias coisas também, né, pra além disso. Esposa do mar, que é uma super atividade. Então, essas barras que a gente vai incluindo nas nossas diversas atividades, por isso daí da geração Slash, a gente tem que saber ter nosso pitch para cada uma delas. Total. Então não é o meu pitch não, eu tenho diversos pitches que eu tenho que saber conforme a roupa que eu tô vestida ali, né? E você frequenta ambientes diversos. Independentemente se você tá numa empresa trabalhando no mesmo cargo há 10 anos, você frequenta ambientes diversos. Totalmente. Você vai no departamento aqui, você vai no evento ali, você vai para várias situações que você tem que saber a comunicação que você vai adotar. Né? Então, vou pegar até um exemplo de ambiente corporativo. Eu tenho um cliente e ele dizia assim, quando ele ia se apresentar, por exemplo. Porque eu sou da financeira há tanto tempo, porque isso. Um adulto que tá te ouvindo e que não sabe o que é financeira, e geralmente a gente, ser humano comum que não trabalha no mercado de finanças, não trabalha em banco, em nada assim, não sabe o que isso quer dizer. Você até faz ideia. Então você não vai perguntar, mas o que é uma financeira? O adulto, quem tá te escutando não vai perguntar. E também não entendeu. E depois não vai conseguir te indicar para alguém. Para mim, o bom pitch de apresentação, que é o mínimo que cada um tem que saber fazer sobre si mesmo, ele vai permitir que a pessoa te indique para algo. Digamos assim, eu tenho que sair daqui, a Elisa se apresentou para mim. Eu preciso sair daqui e poder indicar ela para alguém que tá precisando do trabalho dela. É o mínimo. Bom parâmetro. Gostei. Eu tenho que saber indicar. Se eu não souber indicar ela para ninguém, não funcionou o pitch dela. Aquela história de assim, minha mãe não entende o que eu faço, minha avó não consegue entender o que eu faço. Então você tá comunicando muito mal. Você precisa melhorar isso daí. Então a pessoa precisa lembrar de você. Você precisa ser inesquecível. Como que você explica pra tua avó que você faz podcast? Olha, eu não expliquei pra minha avó ainda, mas certamente eu faria um paralelo com o rádio que ela ouve todo dia. Pois é. É um programa de rádio que você ouve a hora que a senhora quiser. Boa. Eu faço um programa de rádio que a senhora escolhe e ouve a hora que a senhora quiser. Eu vou pro mundo dela pra falar de algo que ela conhece muito. E provavelmente eu nem começaria assim. Falar, vó, você adora ouvir rádio, né? Tá sempre o rádio ligado na sua casa. Que programa que a senhora gosta? O programa tal. Então, se a senhora quiser ouvir em outro momento esse programa. Não dá, porque ela passa sempre na mesma hora. Eu falei, então, eu faço um programa de rádio que a pessoa pode ouvir a hora que ela quiser. Adorei. Você entende? Eu vou pro universo dela pra trazer ela pra mim. Então é sobre ela, não é sobre mim. Você entende? Fica um papo sobre ela, não sobre eu fazer. Eu faço podcast. Grandes coisas pra pessoa que tá me ouvindo. Ela não tá querendo saber de mim, ela quer saber dela mesma. E não é por maldade, gente. O ser humano é assim. Vocês não querem saber quem eu sou. Não interessa. Agora, se você sair daqui com uma dica importante para melhorar a sua comunicação, aí você gostou de mim. Então, você tem que entregar para a pessoa algum valor naquela frase curta, né? É mais fácil sempre com case.
Eu dei uma palestra no Hackathon e a gente pegava umas pessoas na hora pra treinar isso. E uma moça, ela era personal stylist. Quando ela fala, eu sou personal stylist e eu ajudo as pessoas a se vestirem melhor. Personal stylist é difícil, as pessoas a se vestirem melhor, ela não sabia. Daí eu falei, poxa, mas me traz um caso. Imagina que você pergunta assim, o que você faz? Podia perguntar pra ela. E ela respondesse, você já viu a atriz tal, como ela mudou e agora ela tá com outro look, um outro visual? Como agora nesse momento da carreira ela mudou totalmente? Então, quem fez isso pra ela foi um profissional chamado professional stylist. É exatamente o que eu faço. Quando as pessoas querem mudar um momento na vida delas e precisam expressar isso pro mundo, que alguma coisa mudou, ou ela quer se adequar mais num cargo diferente, eu ajudo a fazer isso. Então, se você usar coisas reconhecíveis, então, usou uma atriz famosa, uma marca conhecida, a pessoa vai lembrar, essa aí, peraí, ela vai lembrar de você e da atriz do teu lado. Você criou uma imagem na mente dessa pessoa. Ou case, eu poderia falar, minha última cliente, eu queria ser promovida, isso é um caso, inclusive, de uma amiga minha, ela queria ser promovida na empresa, ela estava há 11 anos na empresa e não era promovida por nada, gente. E ela falava, eu tenho a competência, eu não sei o que está acontecendo, Sheili. O que ela fez? Ela falou, só pode ser o meu jeito. Meu jeito é muito Odara para essa empresa, preciso mudar meu jeito. Contratou uma personal stylist, a personal foi lá, fez todo, visagista também, então fez tudo que ela precisava. E ela conseguiu uma promoção. Mas eu vou te dar um exemplo. Imagina, se você dá esse pitch pra pessoa que tá na sua frente, mesmo que ela não saiba o que é, que ela não entende, que ela nunca quis, ela passa a querer naquela hora. É verdade. Então não é sobre você se apresentar, gente. Não é você se vender, é você vender uma solução que aquela pessoa precisa ou ela nem sabia que precisava. Desculpa, vai. Não. Exatamente. Não, mas eu passei por isso também, porque quando eu saí do ambiente corporativo, eu resolvi empreender e comecei a, enfim, fazer o meu podcast e participar dos eventos que eu participo, dos grupos que eu fundei de liderança feminina. Eu falei, não tô sabendo me apresentar para este ambiente, porque eu me sinto que eu não sou eu, mas eu não sei pegar aquele universo que eu tinha ali. Porque você acaba se acostumando com as mesmas roupas que você tava e se apresentando de uma mesma forma. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar da questão do pitch, porque como que você se apresenta para esses ambientes, não é só o pitch, é todo o conjunto. Sim, se vender, você tem o seu tom de voz, você tem as suas conexões e você tem a sua apresentação como um todo, claro. Você usa muito a expressão facial, que eu adoro, né? Uma coisa... Não! E que é uma coisa muito bacana pro vídeo, né? E vídeo também hoje é algo que todo mundo praticamente usa essa ferramenta. Se não for nas redes sociais para fazer uma videoconference, para fazer uma chamada. E essa expressão, né? Saber se expressar, saber também passar, às vezes, só com o teu rosto, a mensagem que você precisa passar. Será que alguém aqui já precisou negociar uma promoção por vídeo? Porque tem muitas empresas que a negociação acontece por vídeo. O feedback acontece por vídeo. Né? E você que é mais especialista, mais treinadora de comunicação, qual a diferença entre eu estar fisicamente ali, né, no presencial do vídeo? Tem alguma dica, alguma coisa que possa fazer diferença? Vou pegar um exemplo prático. Mas só queria fazer um parênteses de que a comunicação foi tão boa que ela lembrou uma história dela que tinha a ver. A sua comunicação, quando ela desperta no outro, que ele lembre de uma coisa dele que tem a ver, ela funcionou bem. Sensacional. Então, uma dica no vídeo. Eu tive uma cliente que eu treinei porque ela queria se recolocar profissionalmente em outra empresa. Então, ela vinha de empresas muito tradicionais e ela queria ir para uma empresa mais jovial. Só que ela tinha um super currículo, tinha morado fora do país trabalhando numa grande multinacional e ela não sabia o que falar na entrevista. E essas entrevistas, a maioria eram por vídeo. Porque as pessoas eram outras multinacionais, mas mais dinâmicas e ágeis, só que ela tinha que falar por vídeo. No vídeo, vai depender, se for no Brasil, vamos considerar que é brasileiro, porque entra um pouquinho de cultura quando você está falando com pessoas de outros países. Mas no vídeo, o tempo que a pessoa dispõe para você, por mais que seja exclusivo porque ela está aqui com você muito concentrada, tem muita coisa acontecendo ao redor dela. Então eu acho que você precisa, quando você vai se vender por vídeo, ser muito sucinto, muito direto. Se a pessoa está disposta a falar com você por vídeo, não está vendo a necessidade de encontrar você pessoalmente,
Então ela já é uma pessoa mais dinâmica, ela não gosta de enrolação. E aí você ter um ambiente adequado, assim, sem muita... Ó, nós estamos aqui num fundo branco que tem um pedacinho de tijolo. Pra vocês não verem, a cozinha. Ó, porque senão fica feia a cozinha. A gente tem que deixar bonito, né? Mostrando os bastidores. Tem que deixar bonito o lugar, silencioso e sem muita informação. E concentrar no foco. Acho que essa vai ser a diferença do vídeo. O resto é tudo igual. Você vai ter empatia igual, você vai... Construa suas histórias da mesma forma. Eu não tô dizendo pra enrolar, gente, porque às vezes a pessoa fala assim, mas historinha. E realmente, quando você vai falar com alta liderança, eles querem bullet points. Exatamente. Meia frase já deu. Então não vai construir uma historinha pra essa pessoa. O quebra-gelo, né? Gente, eu fui numa reunião ontem, o quebra-gelo demorou 2 horas. A hora que demorou 2 horas, eu falei, já vem bomba. Já vem bomba. Você já não confia mais. 2 horas de quebra-gelo vai vir bomba, imagina. O cara vai vir com uma proposta completamente indecente. Porque quem tem um valor alto no mercado sabe o valor do tempo. E não vai ficar enrolando quem tá lá. Então a gente precisa adequar a nossa linguagem a quem tá lá. Mas no vídeo eu acho que você precisa ser mais sucinto do que no presencial. Porque você não consegue sentir a pessoa. Então deduza que ela tem pouco tempo e pergunte mais do que você pergunta no presencial. Porque instintivamente eu sinto aqui que a Elisa tá tranquila, eu tô vendo o corpo dela, eu tô vendo o ambiente todo no qual ela tá inserida. Então eu sei mais ou menos, eu sinto que ela tá com tempo, que não tá gostando, não tá. Porque a linguagem corporal passa muita mensagem também, né? Muita. E no vídeo você geralmente não tem. Então é bom você fazer perguntas de verificação. Como tá o seu tempo? A pessoa faz uma pergunta, você já imagina quanto tempo de resposta você espera, porque eu posso dar a história comprida e curta. Deixa a pessoa escolher, porque não. E vai perguntando como ela tá. Principalmente reconheça o que está acontecendo. Se você sente que a pessoa não tá nem aí, tá revirando os olhinhos, até numa reunião presencial, você reconhece isso e fala: eu tô te chateando? Eu tô sentindo que eu tô sendo um pouco prolixa. Você quer que eu reduza um pouco? Não finge. Você sente que a pessoa tá desinteressada, não finge que você não tá percebendo isso e continua a falar. Porque você começa a se desconectar do que você tá falando. Totalmente. E a pessoa, às vezes, nem é um problema com você. Você já acha que tá sendo julgada e nem é. Às vezes, é o jeito dela se concentrar e ela faz uma cara de nada a ver. Às vezes, a pessoa treina cara de alface, né? Quem vai fazer entrevista, gente do RH, treina cara de alface na plantação. Que é assim, ó. Tipo, você não consegue saber se a pessoa tá gostando, não tá. Não sofre. Se você precisa dessas respostas, faça essas perguntas. Não fica sofrendo, porque quando você começa a ficar incomodada, você pode tentar disfarçar o quanto você quiser. A pessoa vai sentir isso. E às vezes ela, do mesmo jeito que você, vai começar a criar na cabeça dela motivos. Ela vai falar, essa pessoa tá mentindo, tá nervosa. Não deixa ela criar a minhoca. Pega e conversa. Tipo, traz pra mesa qualquer coisa que esteja parecendo esquisita. Olha, tem muita gente elogiando a live. Ai, que delícia. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais negociando, né? Se vocês quiserem, a gente faz. Peçam, né? Tem que pedir pra gente fazer. Mas a gente pode fazer vários negociandos. Mas tem muita gente elogiando, perguntando se a live vai ficar salva. Então, pra quem não é habituê aqui do LinkedIn, a live fica salva sim, aqui no meu feed. Tem link pra compartilhamento. Você pode marcar os amigos aqui, que eles vão ver a live, podem entrar. É bem mais democrática a live. Então fica guardadinha aqui, pode marcar. E aí, a Thaísa falou que ela passou por essa questão de não conseguir descrever a atuação dela. Ela trabalha com merchandising e ela explicou, ela dava o seguinte exemplo: você não costuma ir em lojas, comprar, olhar, etc? Então, eu trabalho com a criação da vitrine, exposição de produtos no ponto de venda. Existem diversas estratégias que eu trabalho para te encantar e fazer você comprar. Olha que legal, ela já criou também um storytelling da venda. Bacana. Como que a gente pode aprimorar? Dando dicas, né? Porque se ela botou, ela quer dicas. Você está considerando a pessoa o cliente final. Então, eu trabalho com coisas para te encantar e fazer você comprar. É melhor quando você vai vender esse tipo de trabalho, que é quase você faz uma cenografia também, né? Você falar, eu aumentei as vendas de tal... Sabe tal loja? Se você tiver um case... Eu fiz isso para tal loja e aumentou as vendas em X% naquela semana. De X pessoas que passavam, tantas entravam. Por que também estou dando esse exemplo? Para trazer dados e para a gente se habituar a uma cultura de dados. Quando você comprova as coisas, fica muito mais fácil de você se vender. A pessoa tinha não sei o que, fez não sei o que, aumentou de cargo. Nananana. E ao invés de você tratar ela como cliente final, eu faço as coisas para te encantar e para te vender, eu faço as coisas para encantar o seu cliente. Digamos que você tem uma loja, todo mundo quer ser dono de um negócio. Então a pessoa talvez engaje mais se você fala assim, digamos que você é dona de uma loja de cosméticos.
e você quer deixar sua vitrine incrível para quem passar se encantar naquela vitrine. Você tem a loja num shopping. Sabe aquela loja irresistível? Eu faço essa loja, eu faço essa vitrine irresistível para que o seu cliente entre. Então é legal você dar uma olhada, porque dificilmente essa pessoa é o cliente final, ou um cliente final não vai te contratar. Por que isso é melhor? Porque ela vai poder te indicar. Se ela tem uma amiga que tem uma loja, ou um dia ela estiver numa reunião e alguém falar, puxa vida, tô precisando melhorar a aparência da minha loja, ela vai lembrar de você com mais facilidade, porque ela se colocou no lugar dessa pessoa que te contrata e não da pessoa que consome o produto final. Ficou claro? Me disse, ficou claro. Eu acho que todo mundo aqui já vai saber vender o merchandising da Thaísa. Agora, a Filomena, que nos assiste ao vivo diretamente de Portugal, ela tá sempre aqui nas lives, bem-vinda de volta. Ela tá falando que ela nunca conseguiu vender na internet. Que interessante. Internet, deixa eu ver. E a Janaína falou que identificou, necessito muito mudar minha comunicação. Consegui identificar que sei fazer muitas coisas, mas infelizmente minha continuação é péssima. Acabativa, né? Iniciativa sem acabativa? É. Olha, são duas coisas diferentes. Vamos só pegar a iniciativa acabativa e a gente volta pra Filomena. Sobre a iniciativa acabativa, que com certeza dá um outro vídeo, mas essencialmente a gente não precisa fazer tudo sozinho nessa vida. Perfeito, nossa. Se você não é de acabativa, ao invés de você ficar batendo na sua própria cabeça, eu tenho que virar de acabativa, eu tenho que aprender a terminar as coisas. Aquela voz da sua mãe que dizia que você começava tudo e não acabava, porque tem pais que adoram dizer isso, pais e mães. Acha alguém que sabe fazer acabativa? E eu vou falar aqui, ó, experiência própria, vivenciada. Não necessariamente você precisa fazer sociedade, a gente não está falando isso. A gente tem que trabalhar com parcerias, com conexões, com trabalho em equipe. Então, saber até onde você vai, isso eu trabalho muito também no processo de mentoria e falo isso dentro do conceito de liderança Shakti, que no pilar de integridade, liderança Shakti, 5 pilares tem um de integridade. A gente tem que saber até onde eu vou, até onde tem que entrar o outro. Do tipo, aqui eu não vou, aqui eu não sei fazer. Né? Então, até aqui eu não sei fazer, aqui eu preciso achar uma pessoa que sabe fazer. E aí você conecta. E aí você acha aquela pessoa que sabe fazer e vocês juntas, né? Aqui a gente tá juntas trabalhando para passar para vocês o conteúdo que a gente quer passar. Então, até onde eu posso ir? Pô, eu não sei falar de comunicação com toda a propriedade que a Shirley fala. Vamos falar juntas. Então, aqui passando para vocês a mensagem. Então, às vezes eu tenho muito mais ferramenta para achar a tua força pessoal, para achar qual que é o teu plano de atração estratégica, aonde você quer chegar. Como é que você trabalha na sua comunicação? Como é que você cria tudo isso, né, no teu posicionamento, na sua posição pessoal, da sua marca? E eu ia te dizer que isso é cultural. O brasileiro tem uma coisa, eu dou um jeitinho, eu dou um curso de network influência. Então ele fala, eu dou um jeitinho, eu sei fazer um pouco de tudo. É feio dizer que a gente não sabe, parece que a gente tem que saber tudo. Na Alemanha, por exemplo, que é uma cultura de especialista, a pessoa diz assim, eu não sei. A gente tem dificuldade de dizer eu não sei. Parece feio dizer eu não sei. Nossa, aprender a dizer eu não sei é uma maravilha, gente. Fora daqui a pessoa diz, eu não sei, porque eu sou tão especialista, tipo, eu sei fazer isso. Isso aqui eu não sei. Fala com fulano que ele sabe. Então, ter parcerias é importante. A gente não precisa saber tudo. Eu, por exemplo, sou super de acabativa. Então, eu tô sempre próxima de muitos iniciadores. As pessoas têm grandes ideias, às vezes elas não sabem nem falar da ideia. Eu ajudo até a falar. Então, não tem uma coisa que é melhor que a outra. É competências diferentes. A Filomena falou que nunca conseguiu vender na internet. É isso, né? O difícil é conseguir quem queira trabalhar comigo para vender. Ela explicou aqui o problema dela. Aí a gente teria que pensar em alguma coisa. A gente pode até falar de marketing na internet e trazer alguém para falar só disso. Ou sites, né, que ajudam nesse processo mas também. Aí tem que fazer uma... A lógica não é muito diferente, Filomena, de como as pessoas vão lembrar do seu produto. Agora é como você encontrar as pessoas na internet e quem é você na internet. Quem é você na internet? Qual é a sua reputação na internet? Como uma pessoa verifica a sua reputação na internet? Como que ela vai perceber aquelas características que a gente já trouxe? Dá um negociando, hein? Quem a tua entrega, quem é você na internet? Não que você precise ter muitos seguidores. Aliás, tem vários cases provando que às vezes a pessoa tem 100 mil seguidores, aí ela vende um curso e vende 2. Exatamente. E tem outra pessoa, inclusive eu conheci uma moça num evento que tem 1000 seguidores. Ela vende um curso, ela vende 200. Então não é uma questão de gente, mas existe uma reputação que ela criou com aquelas 1000 que ela alimenta, que as pessoas sabem quem ela é, ela mostra o resultado e ela sabe falar sobre o resultado. No fim, os pontos são os mesmos, só que é em outra mídia. Interessante que você falou isso, porque esse conceito da entrega
São várias mídias que a gente hoje, né, está presente. Mas a gente que vem do universo de podcast, a gente sabe que pro podcast não importa a tua audiência quantidade, importa a qualidade. Importa que você vai falar com o seu público vai responder para sua mensagem conectando com o que você está falando, né? E você tem um podcast muito famoso, muito conhecido, que eu sou super fã, que é baseado em fatos surreais e que conecta com a tua audiência e conecta real. Quer dizer, a pessoa manda história, a pessoa se envolve, o teu público tá lá interagindo e vai onde você Mas tá. eu vou para além do podcast, na sua vida também. Para você ter uma boa vida financeira, eu adoro, como eu gosto de resultado, o resultado no sentido profissional é dinheiro. Pode ter benefício, um monte de coisa, mas você quer se manter, ter uma boa vida, uma vida bacana. A sua vida financeira também não depende de quantidade de gente que você conhece. Tem pessoas que ganham muito bem e têm uma excelente vida profissional e você nunca ouviu falar delas. Elas não têm uma grande rede de relacionamento, mas elas têm os fundamentais. Elas conseguem mostrar e provar para essa rede, tenha o tamanho que for, a competência delas, conseguem falar sobre o que elas fazem. Então tem é a mesma lógica. Essa coisa de ser escalável eu questiono um pouco, porque parece que hoje só é importante o que é escalável. Eu não sou escalável. E eu sou maravilhosa. Eu também. Porque senão parece que tudo tem que ser escalável ou não vale. O meu projeto tem que ser escalável, tem que ser escalável, toda minha ideia tem que ser escalável. Calma, nem tudo é tão escalável assim. Não quer dizer que não vai funcionar, não quer dizer que você não vai ter uma vida excelente, não quer dizer que você não vai ganhar dinheiro. É um pouco... E aí, de se pensar sobre isso. Gosto desse pensamento. Porque outro dia eu tava falando do Mulheres Imobiliário pra um cara bem conhecido do mercado imobiliário, tá? Um homem. E tava explicando do grupo. Aí eu falei, eu vou falar com a empresa tal sobre o grupo. E ele falou, cuidado que podem roubar a tua ideia. Roubar a minha ideia? Como é que vai roubar um grupo com 273 pessoas? Eu tava pensando, tipo, vai começar do zero? Vai começar o Mulheres Imobiliário... O retorno? Não sei. Né? Aí ele me falou isso, mas ficou uma sensação ruim. Ficou. Confesso que ficou. Fui pra casa, deitei na cabeça do travesseiro e falei, eles podem roubar minha ideia, mas eles não vão me ter coordenando o grupo. E eu acho que eu tenho uma expertise ali, né, de coordenação do grupo e de trazer curadoria e conteúdo junto com a Li e com a Renata, que é um diferencial. Então eu trago um diferencial pro grupo. Se tiver outro, eu vou ficar feliz, porque a causa de terem mais mulheres em cargos de liderança está sendo atendida. Então, se tiver outro, eu tenho que achar que é uma coisa bacana, que minha mensagem está sendo espalhada. Isso é um pouco de mentalidade, é uma mentalidade, é um choque de mentalidade. Também tem que pensar a idade dessa pessoa, as experiências dela de vida. O mercado, que é um mercado o mercado onde ela tá. Mas veja, isso é uma coisa, quando eu trabalhei na empresa livre, tinha muito isso, porque a gente chegou a ser 26 pessoas, que a gente se chama de sócio, mas nem ela estava no papel e nem a sociedade estava no papel. E eu tenho vários colegas, homens e mulheres, que têm empresas, é uma marca, mas ela não está registrada. Nada. Só que são tantas pessoas, tipo, eu posso roubar uma marca de uma pessoa? Posso até tentar. Como é que eu roubo uma marca de 26? Não tem nem lógica, porque não tem reputação para fazer isso. Isso não aconteceu outro dia lá no podcast? Uma pessoa foi montar, uma pessoa botou um podcast no ar, foi botar um podcast no ar. E ela escolheu um nome de um podcast que já existe. Ela não pesquisou o suficiente. Isso é normal, né, gente? Numa quantidade de produção de conteúdo. Escolheu o nome de um podcast que já existe. Aí a pessoa que tem esse podcast foi lá e falou, olha, eu já tenho um podcast com esse nome há muitos anos. Essa pessoa que estava criando a marca esnobou, falou, e daí? Eu vou fazer tipo um melhor. Vocês não têm ideia do que essa pessoa criou para si mesma. Porque todos os fãs do podcast que já existia foram lá fazer questão de dizer, ei, você tá fazendo uma coisa muito errada. Então a tua reputação te protege. Uma vez, até teve aquela história, tem uma história de uma mandala financeira que fica rodando por aí. Inclusive já uma pessoa muito próxima da Elisa foi abordada, né, sobre essa mandala. Depois a gente fala sobre isso em algum momento. Mas o que acontece? Quando eu denunciei esse golpe, porque me chamaram, eu vi que era um golpe e denunciei esse golpe. Fiz um vídeo falando que era um golpe. Na primeira vez que eu denunciei, as pessoas ligavam para quem participava do golpe para dizer que eu era uma atriz em busca de fama. Só que isso não se sustenta porque muita gente me conhece há muito tempo.
E é muito fácil você descobrir quem eu sou. Você vai ver muito vídeo meu, você vai ver todas as minhas pautas, você vai ver a minha luta. Então, a minha exposição e reputação me segura num momento que poderia ter se tornado uma crise. Nem se tornou, porque as pessoas me ligaram e disseram, recebi um telefonema, Sheili, de uma pessoa que queria defender o negócio. Então, às vezes a gente fala assim, se expor é ruim. Não necessariamente, porque se você está sendo verdadeira, se você está com os teus princípios, com a tua reputação, com ética, pelo contrário, isso é bom para você. Porque vai segurar você. As pessoas vão saber quem você é. No momento em que é tão difícil saber o que é verdade e o que é mentira, você sabe quem você é. Isso, acho que isso é um super capítulo já de abertura para talvez o nosso próximo Negociando, porque quem você é na internet, isso faz parte. Quando você constrói uma imagem que é autêntica, que é verdadeira, que é sólida, que é consistente, e não tô falando que aqui ninguém erra. Eu erro, sim, você pode até errar quando você é consistente. Todo mundo, gente, tem uma frase que eu falo sempre, eu vou postar ali depois. Quem faz muito, erra muito. Se você não está errando, é porque você não está fazendo nada. É verdade. É um fato da vida. Se você não está errando, você não está fazendo coisas. Porque quem faz coisas erra. É verdade. E, bom, a Janaína falou, sou essencial. Ai, obrigada, Janaína. Coração. Ela me segue também no Instagram, obrigada. E acho que é isso, mas é verdade, é a questão da essência. Porque se você consegue transmitir essa sua verdade, talvez uma frase um pouco clichê, mas transmitir a sua verdade, mas transmitir a sua essência. Quem você é, transmitir quem você é. Eu acho que é uma forma também que você se manifesta e que se a pessoa quiser roubar a sua ideia... gente. Eu pensei num exemplo mais pra cima. Que eu trabalhei como diretora de conteúdo do site da Ana Maria Braga. anamariabraga.com.br, que é ela que administra suas redes sociais. A Ana Maria é um exemplo muito interessante disso, porque ela é uma pessoa autêntica mesmo. Ela é. Então, mesmo quem não gosta, gosta. Não tem uma pessoa, a gente fez uma pesquisa na internet e ela não tem, esqueci até o termo que a gente usa, ela não tem uma rejeição na internet. Ela é super católica, ela tem as santas no programa, ela faz promessa pra santa e mesmo assim pessoas evangélicas assistem e respeitam. Então não é uma questão de... Quando você é realmente muito claro em relação ao que você é, ao que você quer, isso aproxima as pessoas porque elas sabem com quem elas estão lidando. Independente de vocês terem crenças diferentes, né? Se a gente tem respeito e mostra realmente a nossa cara, eu acho a melhor maneira de seguir. Mas a identidade, ela realmente te constrói, né? Constrói a sua identidade. A gente tá falando aqui, né? Retomando o que a gente trouxe lá no começo. Pega os tópicos, aquele que a gente falou, que temos uma... Aqui, a gente tá falando da questão da sua venda, né? Da sua comunicação pessoal, como é que você se vende, pegando o exemplo dessa época do ano de promoção, como é que você vai lá, né? Se vender, dar as tuas entregas, trazer suas entregas. Entrega é um conceito tranquilo pra todo mundo, gente? Você fala sempre de entrega? Porque eu fiquei pensando, às vezes a gente fala de uma coisa que a gente tá acostumada com esse linguajar, que talvez se a pessoa não é de São Paulo... Entrega é literalmente o resultado, o produto, né? A gente fala de entrega, porque não é uma coisa que eu acho que todo mundo usa. Fora até do Brasil aqui. Então, bom contextualizar. Entrega é o resultado mesmo do seu trabalho. Então, se eu sou diretora artística, eu entrego um evento. Se eu treino uma pessoa para falar em público, ela tem que estar melhor do que ela estava antes. E na hora que aquilo acontecer, a minha entrega é quando ela recebe elogios, que as pessoas dizem, nossa, estava muito boa a sua palestra e tal. Isso comprova que eu fiz uma boa entrega, no meu caso. Sim, se você está numa empresa e você entregou algum trabalho, fez uma reunião, recebeu um elogio, guarda esse e-mail. Aquilo ali mostra que você também tá entregando, que você tá mostrando. Entregando não só, talvez, o relatório que você precisava entregar e o projeto que você precisava entregar, mas entregando também relacionamento, tudo que a gente falou que é importante, conexão, tudo isso. Às vezes o seu elogio é de alguém por você ter atendido bem alguém. Ótimo, você entregou um atendimento bom. Sim, isso é super importante. Então, retomando, a gente estava falando desses aspectos, clica aqui pra gente pegar. E aí a gente tem os tópicos que a gente colocou que são importantes. Então a gente falou de saber o que você faz bem, que é a sua força pessoal, e eu li aqui alguns exemplos que é de uma ferramenta que a gente trabalha, esse pitch. E aí a gente falou que o pitch não é único, você tem vários, porque você tem hoje na geração Slash aí várias posições, né? E várias versões de si mesma. E aí você tem a questão da entrega, que a gente acabou de contextualizar aqui. A comunicação do cacarejar, vamos falar disso aqui. Objetivo claro e conexões e as relações. O cacarejar, para quem chegou agora, foi quando eu falei daquele jargão que tem e até o Márcio comentou aqui nas anotações, que
você não basta botar o ovo, tem que saber cacarejar. Que é a diferença entre a galinha e a pata. Por que a gente come ovo de galinha e não come o ovo da pata? Porque a galinha bota o ovo e cacareja. Ah, eu não sabia essa parte. Isso aí é uma cultura popular do mundo corporativo. E várias vezes eu já ouvi isso, falando, não adianta botar o ovo, tem que cacarejar. E hoje, né, quando você se afasta, você vê as coisas com mais contorno, né? Quando eu estava muito voltada lá dentro da empresa, ambiente corporativo, mesmo a questão do mulher, liderança feminina, não tem nada disso, é meritocracia, não tem dificuldade não, é quem ralar mais que consegue. Eu sei hoje, olhando de fora e com todo o embasamento que eu tenho, que sim, tem mais obstáculos, que sim, tem mais dificuldades. E sim, a mulher não sabe cacarejar o ovo que dá do resultado. Então, como que você manifesta e usar essa expressão a seu favor, né? De realmente, você entrega o resultado, você entrega, como a gente acabou de explicar o conceito, e manifesta, e cacareja, e se expõe. Eu falei muito no sentido de você se apresentar, mas nesse caso, a gente precisa aprender a falar do nosso trabalho, sem isso ser o foco. Porque é feio falar de si mesmo, mas no fim todo mundo quer saber. Então você tem que contar meio no meio, assim, como que não importasse. É o que eu chamo de carteirada. Por exemplo, a Thaís Carga chama de seeding. Tipo, você dá essa vendidinha de você. Seeding, plantação, joga semente, joga. Não é pra ficar um negócio destacado, mas você contou algo a seu respeito. Eu contei aqui que eu fui diretora de conteúdo do site da Ana. Eu tava contando a história da Ana, mas eu acabei falando sobre mim. Não foi intencional, mas eu já tô acostumada a fazer isso. Então é isso, não é o teu foco principal, mas a pessoa vai pegando elementos do que você faz. Então você, no trabalho, tem que ter esse jogo de cintura, de falando sobre algo, contar o que você tem feito. Senão não tem nem como seus líderes saberem disso, né? É verdade. Porque ele não tá aí no teu dia a dia. Ele não sabe que você fez aquela reunião que foi sensacional, que você fez aquela venda que foi ótima, que você organizou aquele evento, que todo mundo saiu feliz. Todas essas entregas, todos esses resultados precisam ser ali colocados. E hoje, com rede social, se a política da tua empresa permite, obviamente, você tem como usar isso como uma ferramenta a teu favor. Também, sim. De mostrar que você tá ali, que você, enfim, foi em tal lugar, realizou tal evento, fez tal venda. E essas coisas começam a servirem também, né, na hora de você negociar esse seu momento da promoção ou essa aquilo que você quer, né, negociar, de você usar como comprovação desses seus entregáveis como resultado. E às vezes você pode dizer, mas a minha liderança só enxerga a meta. Não adianta eu contar o quanto me esforcei, o que aconteceu, ela não quer saber. Será que ela não quer saber? Ou você também não criou uma oportunidade para chegar lá e conversar com essa pessoa? Porque eu já liderei grandes equipes. E tem pessoas que elas deduzem muita coisa. A sua liderança são pessoas como você, que estão lá mais tempo, por algum motivo estão naquele cargo, tem uma competência um pouco diferente. Então a gente precisa também perder o melindre, porque nós somos criados com pouca autonomia, né? A gente respondia pro pai, pra mãe, depois pro professor, agora pro chefe. Como se a gente fosse pequenininho, o chefe fosse grandão e tem uma relação, já acha que o chefe é mau, que não dá pra confiar em chefe, que chefe é ruim, que ele não quer saber da gente. Tem que quebrar esse negócio e dizer, olha, posso sentar com você 5 minutos, quero te contar o que eu tô fazendo. E aí você conta, e nesse contar você vai elencando as coisas que você tem entregue e que ele não tem como perceber ou ela não tem como perceber. Olha só, a Vera, na verdade, a Vera Clau fala aqui, atenção aos excessos, para não prometer o que não irá entregar. Muito bom. E o Márcio falando de colocar de forma sutil. Nem sempre sutil, não sei, depende. Depende do contexto, né? Faz sentido, depende do contexto. Quando eu entrevistei a Mariana Godoy pro Viés Femininos, ela falou a liderança feminina na construção do jornalismo, né? Nos exemplos que ela trouxe, ela falou, pé na porta. Tem que botar o pé na porta para conseguir abrir o espaço, para conseguir conquistar o espaço que antes não existia. Ela falou dessa forma mais não sutil, né? De conquistar esse espaço. Então, a gente tem que entender o contexto e o quanto você... E o que você consegue bancar. Eu tenho 2 exemplos bons disso. Uma vez eu estava numa mesa sobre mulheres e criatividade e uma moça deu um exemplo que era o seguinte, né? Ela é dona de uma startup de tecnologia, ela é maravilhosa.
E ela, eu não lembro o nome dela agora, mas ela falou que ela foi apresentar a startup para uns investidores e junto com o sócio, e eles só falavam com o sócio, não se dirigiam a ela, o que a gente sabe que é bem comum, né? Claro. Só falavam com ele. E aí, na segunda reunião, ela foi sozinha. O projeto é dela, ela tem um sócio, mas tipo, foi ela que idealizou. Na segunda reunião ela foi sozinha. Isso pra mim é chegar com o pé no peito, do tipo assim, ou vocês falam comigo, ou não vai acontecer esse projeto no futuro. E aí eu tenho uma outra colega que trabalha com consultoria, ela é de fora do Brasil, mas ela atende algumas empresas aqui, e ela é toda zen, trabalha com respiração, com meditação, traz autoconsciência pra gestão, outra pegada. E quando ela vai vender um projeto, ela leva junto um colega que tem 45 anos, de terno completo, que é mais ou menos o perfil das pessoas que estão naquela empresa, e ele vende ela. Eu chamo isso de réplica de apoio. Eu já fiz isso para uma amiga. Ela não era boa de se vender, mas ela é muito boa. Então eu chegava ali e ficava dizendo, gente, vocês não sabem, esse projeto que ela vai apresentar é assim, 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 assado. Só fazia venda, porque eu não tinha profundidade. A profundidade estava com ela. E essa amiga faz isso. O colega vai lá, vende, fala porque ela sabe que ela não vai ser ouvida. Então, ao invés de bater com esse viés inconsciente de quem tá escutando ela, ele faz. Quando ela sente que já deu, que eles já estão comprados na ideia, aí ela tem um movimento corporal, ela faz assim, ó. Ela faz um movimentinho físico e ele já sabe que é pra ele passar a palavra pra ela. Porque ela entende da mente humana, ela dá aula disso. Então, ela domina, ela criou uma estratégia. Mas eu acho essa dica ótima pra Filomena. A Filomena que tava com aquela dificuldade de venda aqui, que comentou e tal. Ter pessoas pra pode apoiá-la. ser que pode ter uma pessoa que te ajude a quebrar esse gelo. Ela falou que nos comentários do quebra-gelo e tal. Alguém que vai te dar esse suporte, que quebra o gelo, que tal. E depois você entra e vende teu produto. E as pessoas fazem muito isso na internet. Você pode ver qualquer site que vai vender qualquer coisa, qualquer produto online. Tem um monte de depoimento de pessoas que já fizeram. Não, digital influencer é um pouco isso também, né? Quando você também tá colocando ali tua marca de uma outra empresa pra falar, você tá usando também alguém pra ajudar a vender. A reputação dessa outra pessoa. Muito legal. Que eu quero falar uma coisa aqui pra complementar, só um aspecto complementar. Conte. Mas quando você tem a questão do mansplaining e manterrupting, então vamos lá, são os termos que a gente hoje tem nome pra classificar situações complexas que as mulheres vivem, sim, hoje em dia no ambiente, principalmente no ambiente corporativo, mas em todo lugar. Sim. Então, o mansplaining eu acabei de falar, expliquei aqui e tal, e vamos supor que a Shelly fosse um homem e virasse assim, então o que você acabou de dizer é isso. Sim, né? Obrigada, Tecla sabe, mas é o homem querer explicar exatamente o que você falou. Isso acontece muitas vezes. E o manterrupting é o homem te interromper várias vezes. E aí, essa figura de apoio é uma figura muito, muito essencial para evitar esse tipo de ferramenta. Então vamos supor, vou dar aqui um exemplo, que tivesse um terceiro elemento aqui, que fosse um homem, e a gente estivesse nessa conversa com esse terceiro elemento masculino, ele é o copo. E aí a gente tá aqui conversando e de repente ele vira e fala assim, nossa, vou explicar aqui a figura da pessoa que vai te ajudar a fazer uma venda, que pode quebrar o gelo para você. Copo, a Shelly acabou de falar isso. Copo, a Shelly acabou de trazer... Você estava prestando atenção? Você ouviu? Não sei. Talvez não ficou claro. Shelly, você pode explicar de novo? E aí, você, como uma figura que está ajudando na voz dessa mulher, naquele ambiente, ajuda a contextualizar que ele cometeu o mansplaining. Claro que você não vai ficar lá dando, né? Falar, olha, você cometeu o mansplaining, não é? Então... Você demonstra. Aí, sim, sutilmente, você vai falar, não, eu acho que talvez você tenha perdido essa parte da conversa, mas ela acabou de falar. Uma coisa que acontece muito é que ele diz assim, o que ela tá tentando dizer é que nananana, e repete. Eu vou dar uma dica também, se você estiver sozinha, não tem uma outra mulher. Eu dou aula de comunicação em grandes empresas. E muitas vezes o meu público é todo masculino. E eu cheguei outro dia numa empresa, eu já tinha dado tanta aula lá, fiquei 1 ano dando empresa, uma empresa multinacional, global, babá. E aí eu cheguei e o RH já me avisou que eles eram, tipo, um público um pouco difícil. Tá. Então um foi lá e me contou, eu expliquei, não sei o que, ele falou, não, mas veja, porque nós, a nossa área, o que nós fazemos, quem está aqui nessa sala hoje, nesse tom, nós fazemos isso, somos os treinadores dos fulanos, tipo, a gente é muito especial. Ele me disse, a gente é muito especial, a gente é isso. Aí o outro pegou a palavra, aí eu fiz, ok, porque como se eu não tivesse conhecendo. Aí o outro pegou a palavra e disse, o que ele tá tentando dizer é que isso, e repetiu o que o outro tinha dito para mim. Entendi.
E aí, quando ele terminou, eu disse assim, só um pouquinho, né? Eu interrompi ele, eu disse, você está repetindo exatamente o que o seu colega já me disse, porque você quer ter certeza que eu entendi qual é o que vocês fazem, ou porque você está com vontade de falar porque você ainda hoje não contribuiu com a turma? E aí você faz cara de louca. E aí a pessoa percebe, entendeu? Então, o que eu chamo de jogar na mesa o que está acontecendo. Ele está repetindo exatamente o que o outro falou. Ao invés de eu deduzir, ele tá me achando idiota, não sei o que lá, o que tá passando na cabeça dele pra fazer isso, porque nem ele às vezes tá percebendo o que ele tá fazendo, eu pergunto pra ele o que ele quer com isso. Olha, você tá repetindo exatamente o que o seu colega disse. Você quer ter certeza que eu entendi? Porque eu entendi da primeira vez. Ou você quer participar mais da aula, porque, né, você não tava participando. Então tem várias maneiras de você sair dessa situação, porque ela chega. Bom, gente, hoje a gente falou de muito assunto. Vamos fazer uma recapitulation aqui geral para vocês saberem tudo o que aconteceu. Abre aqui, por favor. Obrigada. E aí, o que é bacana? Quem chegou agora, essa live fica salva. Então você pode, depois que acabar aqui ou agora mesmo, vai lá, pega com o teu cursor, vai pro comecinho que você consegue ouvir tudo, assistir tudo, ela vai ficar gravada aqui. E você pode marcar nos comentários alguém que você queira também que faça parte, que tenha acesso a esse conteúdo. Muita gente comentou que a live foi muito boa, agradecemos. Sim. E a gente fez aqui, a gente falou sobre saber o que você faz bem, né? Qual a sua força pessoal, o pitch de força pessoal, o que é entrega. A Shelly falou bastante o que é entrega, a gente volta lá para você pegar o que é entrega. Comunicar e cacarejar. Quem quer saber sobre isso, volta que a gente falou, né? Não adianta botar o ovo, tem que saber cacarejar. Ter objetivos claros, conexões e relações, isso a gente falou bastante ao longo aí da live. E agora no final a gente ainda acrescentou a questão do mansplaining, interrupting, né? Saber o que você faz bem, criar oportunidades, comunicar o que você faz bem e aproveitar oportunidades. Eu tinha notado aqui, apareceu aqui no bloco, é só uma coisinha que eu queria muito falar, e eu vou falar agora, mas espero que vocês não tenham ido embora, porque ela é importante. Quando a gente fala, especialmente no caso de promoções, a gente precisa entender o mercado no qual nós estamos inseridas. Entender quanto as pessoas ganham para fazer essas funções. O que eu vivenciei uma vez quando eu trabalhava numa empresa, e foi muito chocante para mim. Eu estava conversando com algumas colegas, e eu tinha descoberto que uma delas, todas tinham mais ou menos o mesmo cargo. Tinha uma que tinha o mesmo cargo que eu no sentido hierárquico e as outras tinham um cargo um pouquinho menor. Mas a gente estava conversando, o que eu entendi? Eu descobri que uma delas ganhava bem pouco, pelo que eu sabia, assim. Eu achava pouco para a função que ela estava exercendo. Aí alguém perguntou, mas como que é a divisão na sua casa, como funciona a questão do salário? Ela falou, não, na minha casa o salário do meu marido, que ele tinha um cargo grande numa empresa, banca todas as contas da casa e o meu salário é mais pra mim. Eu tenho mais esse salário. E a outra falou, no meu caso também é parecido. E a outra também, sim, todas as contas lá são o salário do meu marido que vai pras contas e eu cuido de outras coisas e tal. Depois eu descobri que essa que tinha o mesmo cargo que eu ganhava 1/3 do valor que eu ganhava. Descobri isso depois, inclusive fui ajudar ela a negociar o salário dela. Mas por que elas estavam ganhando tão pouco e não estavam falando nada? Sendo que todo mundo, e tinham homens com os mesmos, mesmo grau hierárquico que a gente, né, mesmo pares, e que ganhavam 3 vezes o que elas ganhavam. Porque se eu ganhava 3 vezes o que elas ganhavam, o que estava acontecendo ali? Elas estavam entendendo que o salário delas era um complemento de renda. Elas não estavam entendendo que o salário delas era de provedor de uma família. E aí uma delas que eu fui ajudar foi quando ela se separou e aí ela não tinha mais aquilo, ela se viu na água, não podia mais pagar o apartamento onde ela estava. Porque ela não estava cuidando disso. Então, quando você vai negociar, você não pode pensar que você tem um par. Você não pode pensar que você é casada e que o seu salário complementa a renda da pessoa. Você tem que negociar como uma pessoa solteira, digamos assim. Eu, como sou solteira, negocio o valor de mercado daquela função. E ainda suspeito que eu não ganhava a mesma coisa que meus colegas homens. Agora, as casadas estavam ganhando muito pouco porque elas entendiam a renda familiar como um conjunto. E se as mulheres e elas tinham os cargos maiores da empresa, só que se as mulheres que têm os maiores cargos na empresa não puxarem os salários para cima, nenhum salário sobe. Então existe um compromisso. Sim, das mulheres em cargos de liderança. Então, mas aí eu vou até depois procurar e coloco aqui nos comentários. Tem uma entrevista da Oprah que ela fala disso, da vida dela, quando ela foi negociar o salário e o chefe dela fala isso. Mas o teu par, que tem a mesma função que você, que ganha muito mais que você, é casado, tem filho, tem isso e aquilo.
e ela não argumentou ali na hora, porque faltavam elementos e ali ela não ia conseguir argumentar. Claro, nem sempre se tem essa possibilidade, mas a gente precisa lembrar disso, gente. A gente precisa lembrar disso. Nosso salário não é complemento de renda. Nosso salário tem que ser o nosso salário. Porque eu posso decidir amanhã ter filhos, eu posso... Não é essa a questão, porque ele não vai ganhar menos quando é solteiro. Ele vai ganhar a mesma coisa que o colega dele que é casado. Então, entender o mercado no qual a gente está inserido, para poder entender o quanto é uma promoção, o quanto você vale. Essa minha colega que ganhava 1/3 do que eu ganhava, ela poderia ganhar uma grande promoção anual durante 10 anos, que ela ainda não ia chegar no salário que eu tinha. E ela ia achar que ela estava ganhando bem, que ela estava ganhando uma boa promoção. Então, também... Vamos se ajudar. Se você sente que tem alguém ali que tá ganhando mal, você já chega no ouvidinho e fala assim, miga, então, veja só. Que foi o que eu fiz, veja só, vamos negociar. Eu tô com um caso de mentoria agora que é exatamente esse. Ela acabou de bater várias metas que a gente colocou no processo de mentoria, como que ela ia trabalhar isso, né, a sua força pessoal, suas conquistas e tal. Acabou tudo isso, ela tava super feliz que ela tinha, assim, feito um super projeto pra empresa. Todo mundo duvidou dela, ela trabalhou dia, noite, final de semana, nananana. Falei, legal. E agora? Ai, não, agora eu tô pensando, eu falei, agora você vai buscar um aumento. Agora você vai pegar toda a tua conquista e você vai mostrar que você merece. É época de promoção, é época de bônus, é época de aumento. Você vai pedir. E ela não tinha pensado nisso. Ela não tinha pensado que toda a entrega dela pode sim estar atrelada diretamente a uma promoção, um aumento, um bônus. É evidente, gente. A gente está trabalhando num ambiente que as recompensas, elas também são em forma, né, de cargos e salários. Então, a gente tem que olhar com esse olhar. Não é um ambiente confortável, fácil e evidente para as mulheres. É por isso que a gente está aqui falando com você sobre esse tema que é negociação. Tem um livro chamado Escute o que Ela Diz, que fala de vieses inconscientes. Se vocês puderem comprar esse livro, vocês não vão se arrepender nunca. Escute o que ela diz. Boa. Vieses inconscientes e o mercado de trabalho. Maravilhoso. Então já tem dica aqui de livro, de filme, pra gente colocar aqui os links. Bom, vamos encerrar. Olha, quem gostou, deixa um comentário pra gente fazer uma próxima edição do Negociando com Elisa Tawil e Angélica Leff. Um beijo pra vocês. O coração juntos. Um beijo pra vocês e bom final de semana.